Fala pessoal, meu nome é Wagner, sou professor de Física. Mais um exercíciozinho resolvido aqui. Então, vamos lá. Bom, uma questãozinha de calorimetria, Escola de Aprendiz Maria de 2019. Então vamos à questão, né? Considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e evaporação da água, assinale qual opção que fornece o calor em quilocalorias necessário para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. Aí os dados, né? Calor específico do gelo de água, calor específico da água líquida, calor latente de fusão do gelo de água, calor latente de vaporização da água, temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água. Então, a gente deu vários dados aí que a gente vai ter que usar em algum momento, né? Antes de qualquer coisa, vamos interpretar o que está acontecendo aqui, né? Através de um diagramazinho, é possível a gente elaborar, resumir as ideias, né? Esse diagrama aqui é a temperatura em função da quantidade de calor, né? O que está acontecendo? A gente parte de menos 20 graus Celsius, vai aquecer essa substância até transformá-la completamente em vapor a 100 graus Celsius. É isso que ele quer, né? Nesse processo todo, o que vai acontecer? A gente vai aquecer e a substância vai variar de temperatura de menos 20 a zero. No caso, claro, né, a substância que a gente está trabalhando é a água. Então, quando chegar no zero, o que vai acontecer? Fusão do gelo. Então, esse trechinho B aqui está representando justamente essa mudança de fase. Lembrando que mudança de fase sempre é a temperatura constante. Isso para substâncias simples, né? Substâncias puras, desculpa. Então, aqui, ó, depois, no trecho C, você vai de 0 a 100 graus Celsius, aumentando a temperatura. Depois, no trecho D, o que ocorre é a vaporização. Então, o que a gente está precisando fazer aqui, o que a gente precisa fazer, né, é calcular a quantidade de calor total, tanto do trecho A, quanto do B, do C e do D. Tá bom? Então, vamos lembrar aqui, no trecho A e no trecho C, há variação de temperatura, então a gente precisa usar o que macete, né? A quantidade de calor nesses dois trechos vai depender da massa da substância, o calor específico dela e a variação de temperatura. Então, quando há variação de temperatura, que macete. Quando há mudança de fase, que seria no caso do B e D, o que a gente usa é o quê? O que moleza. A quantidade de calor para a mudança de fase depende da massa e do calor latente, que pode ser de fusão ou de vaporização. Então, esse L aqui ele muda de acordo com a mudança de fase específica. Então, a quantidade de calor total que a gente tem que calcular é o quê? A quantidade de calor que ocorre no trecho A, no trecho B, no C e no D. Lembrando que no trecho A e C é variação de temperatura, então a gente usa o que macete. No trecho B e D, a gente usa a mudança, a gente sabe que é uma mudança de fase, então a gente usa o que moleza, beleza? Então, fazendo isso, a quantidade de calor total vai ser massa da substância, que é 1 kg, né? Tem que passar para grama, então dá 1000, botei em 10 ao cubo, né? 10 ao cubo vezes 0,5 é o calor específico do gelo de água, 0,5, vezes a variação de temperatura. Temperatura final, ele vai de menos 20 a 0, então a temperatura é 0, menos a temperatura inicial, que é menos 20. Mais, de novo, a massa, 10 ao cubo, vezes calor latente de fusão do gelo, que ele forneceu para a gente, 80, mais, de novo, massa da substância, 1000, vezes calor específico da água, que ele forneceu, agora água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, lembra que vai agora é o trecho C, então vai de 0 a 100, então a variação de temperatura vai ser 100 menos 0, mais a quantidade de calor para vaporização. Então, é a massa vezes o calor latente de vaporização que ele forneceu para a gente, que é 540. Então, 1000 vezes 540. Então, basta resolver isso. Resolvendo, a gente vai obter. Deixei tudo em termos de 10 ao cubo, né? Ficou 10 vezes 10 ao cubo, daqui, mais 80 vezes 10 ao cubo, daqui, que é a quantidade de calor B, mais 100 vezes 10 ao cubo, que é a quantidade de calor C, mais 540 vezes 10 ao cubo, que é a quantidade de calor D. Como a potência 10 ao cubo aparece nos três, a
a gente pode botar em evidência e somar 10 mais 80 mais 100 mais 540. Fazendo isso vai dar 730 vezes 10 ao cubo calorias. Mas lembrar que ele quer essa resposta em quilocalorias. Lembrar que o quilo, né, é o prefixo 1000. Então, 10 ao cubo vale 1000, então o nosso quilo está aqui, né? Então, o que a gente tem no final, a quantidade de calor total para ir de menos 20 a 100 totalmente vaporizado, né? É de 730 quilocalorias. Então, a resposta correta, letra C. Então, como eu disse, esse tipo de questão ela é trabalhosa, não é difícil, é uma questão comum de ser cobrada em vestibular. Então, fiquem atentos a esse tipo de questão, bastante importante. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Espero ter ajudado. Até a próxima.